Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Nosso tema de hoje é sobre o trabalho infantil, com foco especial no que é considerado exploração do trabalho infantil. Recentemente eu vi uma publicação feita por uma cidade do interior em relação a uma manifestação que havia sido feita pelos órgãos públicos contra o trabalho infantil. E essa publicação rendeu vários comentários na postagem no Facebook, e eu fiz algo que não costumo fazer com frequência, que é ver do que as pessoas estão falando em relação àquilo. E eu comecei a observar que muitas pessoas, inclusive pessoas que já têm um curso superior, que já têm uma notoriedade maior, estavam fazendo alguns comentários que são muito presentes no discurso geral. Eu trabalhei desde criança, então eu acho que criança tem que trabalhar, meus pais trabalharam, meus filhos também irão trabalhar. Só que eu acho que essa é uma questão bastante séria que a gente precisa ter um olhar atento para acabar não confundindo as coisas. Exploração do trabalho infantil não é a mesma coisa que pedir a uma criança, a um filho, a um sobrinho, a um neto, para lavar a vasilha que come, para limpar a casa ou para ajudar em alguma atividade doméstica, pôr a roupa para lavar ou alguma coisa desse gênero. Isso não é exploração do trabalho infantil. Na verdade, a gente aprende a fazer as coisas em casa, inicialmente, e é observando os pais, os mais velhos fazendo, repetindo e ajudando em algumas questões domésticas, que a gente de fato aprende a cuidar da própria vida, aprende a cozinhar, aprende a lavar, aprende a arrumar uma casa. Isso, a princípio, não é exploração do trabalho infantil. Exploração do trabalho infantil, como acontece no Brasil, como acontece em vários lugares do mundo, é quando é retirado de uma criança a possibilidade de se desenvolver de uma forma natural e de uma forma saudável, inclusive retirando dela alguns direitos, como o direito de frequentar a escola, a ter educação, a ter descanso e lazer, para que ela tenha comportamentos e ela tenha que trabalhar como se fosse um adulto. Muito do que acontece para que leve uma criança a trabalhar, nos primeiros anos da sua vida, antes mesmo de se tornar, às vezes, um adolescente ou um adulto, a gente sabe que é decorrente da pobreza. E a pobreza é um aspecto muito sério, fruto da desigualdade que existe e é muito gritante no nosso país, que um simples discurso que a gente poderia dizer, não coloque a criança para trabalhar, não é suficiente. A gente também não pode ser ingênuo de achar que as nossas falas, os nossos discursos serão suficientes para resolver problemas tão sérios como esse. E a gente sabe que muitas famílias têm baixa renda, têm dificuldade de recursos para a própria subsistência, para a alimentação dos filhos, para o cuidado, higiene, moradia, e que às vezes se torna necessário colocar as crianças no mercado de trabalho, na maioria das vezes trabalhos informais, alguns deles até mesmo perigosos, para que assim chegue a algum tipo de sustento dentro de casa. É desse tipo de trabalho e desse tipo de realidade que a gente tem que procurar ao máximo prevenir e evitar, embora a raiz do problema seja muito maior do que simplesmente a tentativa de colocar uma criança para trabalhar e alcançar alguma renda, ainda que mínima. Muitos dos nossos pais, os nossos tios, avós e gerações anteriores às nossas tiveram que lidar desde criança com o trabalho fora de casa, trabalhar no campo, na lavoura, trabalhar na casa de outras pessoas, de forma que não tiveram oportunidade de estudar, de desenvolver as suas habilidades e, quem sabe, já nas gerações anteriores, fazer algum tipo de mobilidade econômica, de procurar, através do estudo, através da qualificação profissional, uma forma de ter mais recursos, de ter mais estabilidade financeira. Para muitas pessoas, em décadas, em anos anteriores, isso não era possível, uma vez que a educação não era disponível a todas as pessoas e as famílias eram realmente muito pobres e tudo que poderiam oferecer era fruto daquilo que elas mesmas produziam e procuravam para a própria sobreexistência. Mas então, diante disso, diante da questão do trabalho infantil, a gente precisa considerar algumas coisas. Considerar, em primeiro lugar, que toda criança tem direitos e deveres que são próprios dos pais, que são deveres também do Estado e da sociedade como um todo. Dentre esses deveres que a gente pode acompanhar no Estatuto da Criança e do Adolescente e também da legislação brasileira, a gente sabe que é dever
do Estado garantir a educação de qualidade para as crianças, é dever dos pais colocar as crianças na escola e é direito da criança estudar. Mas e quando uma família é muito pobre e acaba precisando colocar as crianças para trabalhar ou acaba enxergando nisso uma necessidade de trabalho? O que a gente vai fazer? Então, é de responsabilidade tanto dos governos, do Estado, do poder público, quanto da sociedade e a gente que vê uma realidade como essa procurar minimizar os impactos sociais e econômicos que as famílias enfrentam para que as crianças possam minimamente estudar. Porque a gente sabe que através do estudo a gente consegue, né, por pior que o país possa estar no quesito de empregos, mas é possível a gente ampliar os nossos conhecimentos, desenvolver as nossas habilidades, formar-se para ocupar um posto de trabalho que nos dê alguma renda sem um esforço tão grande. Porque o trabalho infantil, ele coloca as crianças, né, o trabalho quando explorado, em situações de vulnerabilidade, de risco físico, de risco psicológico, de forma que muitas crianças acabam não se desenvolvendo adequadamente o seu próprio organismo, acabam não tendo uma alimentação adequada, acabam não tendo a capacidade de socializar, se desenvolver como a gente gostaria que as pessoas se desenvolvessem. Então, diante dessa realidade, a gente precisa identificar que nós também temos uma participação. A sociedade tem uma parcela naquilo que é fruto dela, a desigualdade. E a gente tem que procurar ao máximo defender o direito das famílias terem a sua fonte de renda, terem qualidade de vida e as crianças o direito de estudar. Felizmente, a gente viu recentemente, né, um ministro falando que se uma adolescente ou uma criança pode estar na Olimpíada ganhando uma medalha, por que essa mesma criança não poderia estar trabalhando? O que a gente espera numa sociedade desenvolvida e numa sociedade justa é que as crianças possam viver a vida de criança. Enquanto tem que estudar, estude. Enquanto tem que brincar, brinque. Enquanto tem que aprender, que aprenda. E que quando a gente vai se desenvolvendo, se tornando mais velho, se tornando adulto, aí sim a gente assume responsabilidades de uma pessoa adulta. Mas como a gente já disse em outros momentos, a gente não tem que queimar as etapas da vida, a gente não tem que pular etapas. Uma criança também, em um mundo justo, não deveria pular essas etapas, tendo que se inserir no mercado de trabalho muito jovens. Então, o que a gente pretende, né, com esse discurso é colocar essa questão para que as pessoas entendam que pedir uma criança uma ajuda em casa, um suporte, limpar, organizar alguma coisa, isso não é exploração do trabalho infantil. Pode se tornar exploração quando a criança só tem que fazer isso e não vai à escola, e não tem lazer, e não tem capacidade de se desenvolver adequadamente. Então a gente precisa entender que isso é formação do ser humano. Aprender como se sobreviver, como cuidar de si mesmo, isso faz parte da nossa formação e, claro, a família é a primeira, né, a prover o ensino e a educação para as crianças, né? Depois disso, né, quando o trabalho se torna a única forma da criança sobreviver no mundo, aí a gente tem uma questão social que nós precisamos tomar conta, a gente precisa observar, né, lutar sempre pelo direito, por políticas públicas, por atuações, né, dos sistemas públicos para que as famílias possam viver com dignidade e as crianças possam desenvolver também com educação, com segurança e com dignidade. Então, deixo a você essa reflexão, espero que tenha clarificado algumas questões e chamado a atenção, que a gente também tem o dever de cuidar daquela criança que talvez está na rua vendendo alguma coisa, que está no mato capinando, que está precisando trabalhar numa carvoaria ou em alguma outra coisa, sei lá, no sinal vendendo bala. Isso não é o que a gente deseja para as crianças. Isso não é a inserção adequada no mercado de trabalho. Isso às vezes é exploração, né, e também falta de dignidade para que a pessoa se desenvolva da forma como a gente gostaria que nós mesmos nos desenvolvêssemos. Agradeço a sua atenção, espero que continue nos acompanhando. Um abraço e até a próxima.